Para esse vídeo eu preparei para vocês uma análise sobre as chamadas estruturas de investimento offshore e a minha experiência aí nos últimos 30 anos com esse tipo de investimento, né? Desmistificando inclusive muitas dessas falácias que nós vemos aí na mídia em geral, né? Então, se você se interessar pelo tema, se inscreva aqui no canal Modernidade Ciência. Sou Paulo Bittencourt. Vou procurar passar para vocês de uma maneira bastante resumida a lógica, o porquê das estruturas de investimento offshore. Bom, primeiramente a gente tem que entender que esse tipo de estrutura é bastante diferente do modus operandi dos países ibéricos, né? E de toda a formação estrutural do Brasil. É tanto quanto diferente da lógica anglo-saxã, onde se originou esse tipo de estrutura. Pela maneira bastante violenta durante vários séculos em que essas regiões, seja ali atualmente na Grã-Bretanha, na Holanda, países ali escandinavos, a disputa por regiões, por reinados, causava uma constante insegurança com relação às propriedades privadas e empreendimentos que existiam ali. E foi dessa maneira que, vários séculos atrás, eles criaram uma personalidade jurídica para representar aquelas pessoas físicas que detinham, seja o patrimônio, que seriam aquelas fazendas, os castelos, as embarcações e mesmo o dinheiro que eles possuíam. Então eles criaram toda uma lógica de que era possível transformar aquele patrimônio ligado diretamente a uma pessoa física em uma estrutura jurídica que não era uma empresa mercantil. Ela não ia negociar com alguém no dia a dia, ter faturamento, ter que ter um fluxo de caixa, não ia ter que ter funcionários, não. Simplesmente aqueles bens estavam agora em nome dessa pessoa jurídica. Qual que era a grande vantagem? No caso de uma invasão, no caso de uma mudança de um governo que se tornasse bastante opositor àquele grupo de pessoas, ele preservaria para a herança, para a família, para o controle daquele negócio que ele tinha, independente dele muitas vezes sofrer um banimento, uma extradição, mas a empresa não morreria. Ele poderia sofrer algum tipo de sanção, mas não os negócios continuariam. E isso foi muito útil, mesmo quando nós vemos no século XX, mesmo ali na Primeira e na Segunda Guerra, nas invasões dos países que sofreram com isso, já existiam estruturas montadas fora do território europeu, por isso esse nome de offshore, quer dizer, está muito além da costa, em colônias ou locais que estavam sob a jurisdição anglo-saxã, por exemplo, que isso se refere a muitas ilhas do Caribe, por exemplo, onde o registro onde estavam realmente ali aqueles possuidores daquele patrimônio estavam muito distantes da onde se poderia simplesmente tomar aquilo tudo. Por isso que Ilhas Cayman, Ilhas Virgens Britânicas, os holandeses com Curaçao e assim por diante, se criou essa estrutura offshore. Então é muito curioso que no Brasil, em função de vários acontecimentos, recentemente, fica se questionando, né, se chama são paraísos fiscais, são carimbos, são rótulos que a mídia cria para descaracterizar realmente aquilo que ocorre ali. Evidentemente que, como em todas as estruturas financeiras, empresariais do mundo, você tem realmente a banda boa e a banda ruim. Então, durante muitas décadas, quem queria de fato esconder um dinheiro de objeto de uma fonte ilícita, uma lavagem de dinheiro, se escondeu nessas jurisdições que, para preservar a identidade dessas pessoas, essas contas eram de fato secretas, numeradas, e você não precisava se identificar. Mas já no final do
do século XX, nos anos 90, em função de grandes empresas participando de conluios, de fraudes, como foi o caso da Enron, depois quando veio o próprio atentado no 11 de setembro, a comunidade financeira internacional chegou à conclusão que não tinha mais sentido manter contas secretas e numeradas, né? Como também existia na própria Suíça, né? E realmente se fez um gigantesco cadastramento de quem realmente eram os possuidores daquele dinheiro, daquele patrimônio, e eles tiveram que justificar qual é a origem, né? Qual que é a lógica então desse tipo de investimento? Uma vez que aquele dinheiro, por exemplo, vai para aquela conta daquela empresa offshore, você adquire cotas dessas empresas, né? E essas cotas são divididas entre as pessoas que fazem parte ali daquele mesmo grupo familiar, por exemplo, né? E evidentemente que então cada cota passa a ter o seu valor, né, do número do patrimônio dividido pelo número de cotas. Essa empresa, uma vez constituída e a jurisdição que está ali valida a existência daquela conta, daquele dinheiro, isso possibilita que essa personalidade jurídica possa abrir, por exemplo, uma conta de investimento onde ela quiser no mundo. E a partir dali ela designar que tipo de investimento ela está fazendo. Se ela tiver sucesso e ela obtiver um lucro, esse lucro, por exemplo, vai sendo contabilizado nessa empresa offshore, de forma que o patrimônio líquido, né, daquela empresa ela aumenta, o número de cotas não, a menos que os participantes dessa empresa enviem uma quantidade nova de dinheiro, e aí nesse momento serão emitidas novas cotas, né? Mas vamos considerar, por exemplo, que o número de cotas está estável desde do momento da fundação daquela empresa, né? Aquele lucro vai aumentando, ele pode ser reinvestido continuamente em outros tipos de investimento, até que aqueles participantes dessa empresa decidem trazer parte desse dinheiro de volta para o país de origem onde eles estão. Então aí vem a primeira grande falácia que se ouve falar dessas empresas. Não, isso é uma maneira dele não pagar imposto, ele está num paraíso fiscal, ele não paga imposto. Bom, ele é um paraíso sob um certo aspecto, primeiro ele está blindado, ele está bem distante de onde, por exemplo, tem algum problema político ou de instabilidade da moeda local. Então, sobre esse aspecto, pode ser um paraíso do ponto de vista de um local mais seguro para estar. Do ponto de vista fiscal, essas jurisdições, que são essas ilhas, esses pequenos países que muitas vezes adotam essa política, eles dizem, olha, para você abrir essa empresa aqui, você vai ter que pagar uma contabilidade aqui local. No passado não era assim, mas hoje, em geral, se tem realmente toda a contabilidade. Tem os registros locais, tem uma anuidade que é paga para você manter o registro dessa empresa aqui. São locais pequenos que dependem muitas vezes dessa receita que vem dessas empresas. Então não há interesse desses locais de cobrar simplesmente um imposto pelo dinheiro investido ali. Basta para ele simplesmente as taxas, as tarifas, o serviço, ele está cobrando pelo serviço. Porém, quando o lucro ele é repatriado para a jurisdição de origem daquele investidor, aí sim ele será tributado. Então esse é mais uma das grandes falácias daquela mitologia que surgiu no Brasil de dizer que não, essas pessoas estão isentas de pagar imposto, eles estão evadindo dinheiro. Não, eles enviaram dinheiro, eles registraram isso nas respectivas declarações de imposto de renda, a partir do pressuposto que é um dinheiro lícito, ele tem origem, ele fecha um câmbio, envia esse dinheiro e passa a registrar que ele tem tantas cotas naquela empresa e ele investiu tanto de dinheiro. No ano seguinte, mesmo que a empresa tenha, por exemplo, um lucro, né, nos investimentos, ele vai pagar um imposto naquele momento? Não, não vai. Não vai porque ele não trouxe esse dinheiro de volta. Há um diferimento, portanto, desse imposto. No momento em que ele repatriar o dinheiro, ele vai ter que explicar, dizer, olha, quanto desse dinheiro é o capital inicial que eu coloquei na empresa, que eu estou trazendo parte de volta, e qual o percentual que é de lucro.
né? Então não é verdade que essas pessoas estão isentas de imposto. Agora, se ele passar 10 anos só reinvestindo o dinheiro e nunca trouxer de volta o dinheiro, de fato, nesse período de 10 anos ele não terá pago imposto. O que desvia muito esse tipo de discussão é que o Brasil tem algumas coisas ousadas, como por exemplo cobrar imposto de uma aplicação, como por exemplo um fundo de investimento, que tem o chamado Come Cotas. Quando o Come Cotas foi criado ali nos anos 90, isso foi uma discussão que juridicamente acabou sendo vencida a tese de que, olha, não houve fato gerador, eu não vou nem usufruir do dinheiro que eu investi, mas a Receita Federal, o governo, precisava de dinheiro e foi lá e disse, não, a cada 6 meses eu quero pegar X% do imposto, né, como uma tarifa de imposto, que ela é variável dependendo do tempo que aquilo está aplicado, mas eu passo a cobrar 15% quando foi estabelecido a cada 6 meses sobre o lucro. Ou seja, o governo já quer primeiro o lucro sobre um ganho que você nem sequer usufruiu, que a partir de 2022 passará a ser anual. Ainda assim é uma excrescência, porque você nem pode obter algum resultado efetivo caindo na sua conta corrente, porque você não resgatou aquilo e anualmente vai ser cobrado aquele imposto. Se aquele fundo, por exemplo, depois daquele período que foi tributado, ele simplesmente tiver uma desvalorização, o governo vai devolver o imposto que ele já recolheu. No caso, por exemplo, do offshore, nesse mesmo exemplo de 10 anos, pode ser que um ano ele acumule um lucro muito bom, pode ser que ele reinvista isso no segundo ano, no terceiro ano, mas pode ser que no terceiro, quarto, quinto ano o investimento seja um fracasso e ele, de repente, perca aquele lucro aferido naquele período, né? Por isso que é muito mais razoável, no caso, por exemplo, de um investimento, você só realmente fazer o cálculo do imposto no momento em que aquela pessoa de fato transforma de uma coisa investida de novo para um dinheiro na conta dela, né? Outra questão que tem sido muito divulgada, como se fosse uma coisa antipatriótica. Como que você está investindo, mesmo tendo um cargo público, algo assim? Isso não é uma coisa que você não está sendo patriota. Então, eu já vivi isso muitas vezes, mesmo nos anos 90, naquela mitologia do câmbio fixo e tal. As pessoas investem realmente fora da sua jurisdição, em qualquer lugar do mundo, por uma questão de diversificação de moedas, diversificação de risco em cada lugar, né? Isso é uma decisão de foro íntimo. Isso não quer dizer necessariamente que ela não está confiando no país dele. Em toda a técnica de investimento, uma dos conceitos básicos é a diversificação, não só no número de ativos que você tem, ou seja, ativos diferentes, são coisas diferentes que você está investindo, mas chega num certo momento, você está circunscrito ao chamado risco sistêmico, que é dentro daquele país em que você está com aquele dinheiro. Então, é extremamente aconselhável que também você invista fora do seu país para compensar essa questão do risco sistêmico. Ora, certas circunstâncias vão estar melhor naquele país onde você está residindo, ora vai estar melhor num outro país, numa outra moeda. Isso é uma diversificação de ativos. Então quem diz isso realmente não entende absolutamente nada do que se chama de uma diversificação, que não tem absolutamente nada a ver com credibilidade. Se nós caminharmos no Brasil, indo agora para o final, nessa tendência de demonizar estruturas que são seculares de investimento, como são as offshores, como alguns querem já entrar no lucro, cobrando antecipadamente o lucro anualmente do que tem dentro dessas empresas, o que vai acontecer? Os detentores dessas empresas, hoje eles mantêm, por exemplo, a residência tributária no Brasil. Agora, se começar a ficar realmente inconveniente esse tipo de coisa, essa exposição inclusive na mídia, será muito mais interessante para essas pessoas mudarem o domicílio tributário, ou seja, passar a recolher o imposto em outros domicílios. O que não quer dizer necessariamente que ele vai abandonar completamente de estar no Brasil. Bastaria que, na legislação atual, por 183 dias no ano, né, não contínuos, ele ficasse fora do Brasil e viesse aqui
em alguns meses para realmente acompanhar alguma coisa, resolver alguma coisa localmente, ainda mais hoje com a facilidade das coisas remotas, mas ele estabelece uma outra jurisdição, um outro país e diz assim, olha, eu tenho offshore nesse local, tem aqui em Cayman, nas Ilhas Virgens Britânicas, está aqui o meu dinheiro, está aqui a declaração que eu vou mostrar que é do meu país, que até então eu venho recolhendo os impostos lá, e eu decido estabelecer residência aqui. Eu não vou trabalhar aqui, não vou competir aqui com seus trabalhadores, não vou nesse momento montar necessariamente uma empresa, eu só vou residir aqui e os rendimentos que eu passar a ter das empresas que eu tenho lá no Brasil, eu vou pagar meu imposto aqui. Eles serão extremamente bem aceitos, porque é um dinheiro lícito, porque normalmente são grandes quantidades de dinheiro, então essas pessoas são muito bem-vindas, né? A França, quando tentou avançar sobre a questão patrimonial, criando o imposto de fortuna e tal, lá teve um enorme êxodo de empresários, de pessoas que tinham esse patrimônio que passaram a viver fora da França, né? Então esse é um risco que, por causa dessa pequenez que temos no Brasil, primeiro não conhecer historicamente como funciona isso, segundo de querer realmente cobiçar aquele patrimônio que é do outro, o patrimônio lícito, então, porque os bandidos, eles não precisam montar essas offshores, eles têm outros meios pelo mundo para esconder o dinheiro ilícito. Nenhum deles hoje vai abrir uma offshore se sujeitando à jurisdição local, onde eles teriam que demonstrar a origem, o que eles estão fazendo, não, né? Então, na verdade, se prestam aqui no Brasil um desserviço de demonizar as estruturas offshore.